Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. O Senhor Jesus é a luz. O Senhor Jesus também disse que a ovelha dele tinha uma característica, uma das maiores características de uma ovelha. Quem aqui sabe qual é? Ela sempre será guiada pela voz do pastor. A ovelha, ela tem algumas deficiências físicas, principalmente na visão. Então ela precisa ser guiada pela voz do pastor. Ela depende do pastor. Se o pastor não tiver um alinhamento para falar e a ovelha ouvir a sua voz, essa ovelha corre o risco de se perder e cair no buraco, e cair e declinar, ou se tornar uma presa do inimigo. A ovelha, ela precisa ouvir a voz do pastor. E o Senhor Jesus, ele sempre comparou nós como ovelhas, e ele também traz uma comparação que é oposta a isso, que é comparar aqueles que não são ovelhas a bodes. O contrário de uma ovelha, o bode, ele não escuta, ele é rebelde. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Ela conhece o pastor pela sua voz. Ela já está habituada. A natureza dela, ela é formada para isso. Ela é exatamente isso. A sua natureza é assim. Não adianta. Fora desse contexto de ouvir a voz do pastor, fora desse contexto de obedecer a voz do seu pastor, ela se tornará presa. Não tem outra saída para a ovelha. Ela tem dois caminhos: ou ser pastoreada, ou se tornar presa daquele que é o predador de ovelhas. A palavra de Deus deixa bem claro para nós: ou nós ouviremos a voz de Cristo, ou nos tornaremos presa de Satanás. Quem aqui está entendendo? Amém. O Senhor me levou a uma reflexão muito profunda. O que vão escrever de nós? O que Deus tem escrito a nosso respeito? O que vão escrever de nós? O que será que vão falar de nós, a próxima geração? Nós deveríamos pensar nisso. Na nossa geração, existe uma geração passada, sim ou não? Sim. Você lê sobre ela, você ouve falar sobre ela. Existem vídeos e relatos e documentários sobre a nossa geração passada, sobre quase todas elas. Você pega a Bíblia Sagrada, é um relato histórico, sim ou não? Sim. Do começo da igreja até os nossos dias. São 2000 anos de história, desde quando o Senhor Jesus, ele nasce em Belém. Anos de história escrita, anos de relatos, não só de homens. Saiba você que Deus também escreve a nosso respeito. A palavra do Senhor diz em Malaquias que Deus, ele ouvia pessoas conversando e ele tinha na sua mão um memorial aonde ele escrevia aquilo que ele escutava. Deus escreve a nosso respeito. Ele escreve tudo. É por isso que em Mateus está escrito que um dia nós daremos conta das nossas palavras. Mesmo tudo que nós falamos, nós vamos dar conta. E por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque está sendo escrito. A Bíblia fala do livro da vida, a Bíblia fala desse memorial. É algo concernente de uma forma singular a cada um de nós. Então a gente deveria refletir: o que está sendo escrito a nosso respeito? O que escreverão a nosso respeito? Como que nós seremos lembrados? Será que nós seremos lembrados como a pior geração de crente que já passou na terra? Ou será que nós seremos lembrados como uma geração de cristãos que fez valer a pena? Que fez valer o tempo que passamos ali? Mas tem muita gente que faz corpo mole para não buscar a Deus. E nós deveríamos refletir o que está sendo escrito a respeito de pessoas que fazem isso. Eu vi um comentário que isso seria correto. Isso deveria nos levar a uma reflexão, sim ou não? Isso deveria ser falado, deve ser falado, sim ou não? Tem muita gente que podia estar na igreja e não está.
Talvez alguns aqui devam ter visto o cidadão correndo, trabalhava na produção, festejando, bebendo, farreando 3 vezes. Quando chegou o momento que as pernas dele, ele não conseguia mais andar e estava perdendo a respiração, porque ele estava tendo ali uma embolia pulmonar. De tanto que ele bebeu, fumou e farreou. De repente ele se vê dentro de uma ambulância de UTI, sendo levado, e já à beira, preso, ali, no vale da sombra da morte. Eu sei bem o que é isso, eu já passei por algo muito parecido, porque eu já tive uma broncoespasmo, que é quando o seu coração entra numa frequência muito alta, sua pressão também sobe, sua saturação cai, você começa a perder a respiração, e você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Eu já tive isso 2 vezes, depois do Covid. Foi logo pós-Covid. E eu me vi ali dentro da ambulância, lembra? Ambulância de UTI, e você ali atrás, então eu consigo entender claramente o que esse moço disse. Ele falou o seguinte: tanto faz quanto você tem na sua conta, se é 1 milhão, se é milhões, quando você está na parte de trás da ambulância. Tanto faz. Ou seja, nesse momento veio a ele o quê? Uma reflexão. Às vezes a gente fica muito triste, porque a nossa situação está muito difícil financeiramente falando. Às vezes a gente faz reflexões, mas fazemos reflexões erradas. Por exemplo, tem muita gente no dia de hoje que está fazendo reflexões erradas. E Deus, Ele é tão sábio, e Ele diz que a melhor reflexão é aquela que vem quando há sofrimento. Gente, Deus não tem prazer em sofrimento humano. Ele não tem prazer. Mas Deus, Ele se entristece quando Ele vê alguém se perdendo. Então a melhor forma que Ele sabe que existe para fazer a gente pensar é permitindo o sofrimento. É permitindo que nós tenhamos uma reflexão que realmente, de fato, vai nos ajudar. Aleluia. Por isso Ele diz, é melhor ir aonde há luto do que ir onde há festa. Hoje é um dia, é uma semana, um período de festas. O ano novo está chegando, já tem gente que já está com muitos reais investidos em fogos, outras pessoas já alugaram a sua chácara. Não estou falando nada contra isso. Já tem gente com a viagem marcada, já tem gente que nem está dormindo de tanta ansiedade para aquilo que vai acontecer nos próximos dias. Aí eu pergunto, se o nosso país estivesse em guerra, isso estaria acontecendo? Talvez o melhor cenário para a igreja seja realmente o pior cenário do mundo. Talvez o melhor tempo da igreja foi na época do Covid mesmo, onde a gente, proibido de cultuar Deus, a gente com medo de ser denunciado, a gente não tinha nem lugar dentro da minha casa do nosso culto. De tanta gente que tinha lá, não tinha cadeira, era chão, era lotado. Aí às vezes a gente acaba tendo uma mentalidade completamente contrária à fé que deveríamos ter. Não estou falando nada contra a alegria, irmãos, mas é uma reflexão de será que Deus está escrevendo a nosso respeito? Será que a próxima geração vai escrever a nosso respeito? Eu quero falar um pouco acerca da nossa fé. Eu anotei algumas coisas aqui. Funciona a verdadeira fé. Às vezes nós ficamos chateados porque nós, de uma forma involuntária, nós não falamos, mas é como se nós ficássemos muito chateados por conta do amanhã. É mais ou menos assim: o que eu vou comer amanhã, quanto eu vou ganhar amanhã, o que será do meu amanhã? Quando nós entramos nesse pensamento, nós saímos da verdadeira fé. Então hoje nós poderíamos dar um tema para a nossa mensagem: voltando à essência da fé. Eu quero chamar o Joaquim mais uma vez aqui, como para me ajudar. Cadê a venda? Alguém deixa o Joaquim cego aqui, por favor. Joaquim? Agora a ovelha está uma maravilha, né? Pode ficar parado, filhote. Pode ficar parado, vou colocar você aqui nessa posição, tá? Então vamos lá. Imagine que agora ele não tem
uma visão muito clara, aliás, deve estar bem escuro, né? Daquilo que está no amanhã, o amanhã dele está um passo à frente. Dá um passo à frente, Joaquim. Isso, não precisa ter medo não, filho. E aqui está o amanhã, dá um passo para trás, volta no hoje. Aí. Amém? Então vamos lá. A fé, mais ou menos, ela pode ser comparada a isso aqui que a gente está encenando. É interessante de vez em quando fazer isso, porque nos ajuda a... No avivamento de Pensacola, eles faziam muito isso, exemplos práticos. Às vezes a gente fala assim, nossa, como será que foi o avivamento em Pensacola? Eram mensagens práticas sobre fé e com muitos exemplos assim. Acho que esse aqui o pastor não deve ter tido lá. Mas é mais ou menos assim, às vezes nós nos entristecemos com Deus. Porque nós saímos e vamos perdendo a essência da fé e nós começamos a nos incomodar porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente começa a se incomodar. E a gente começa a se amargurar. Então nós devemos voltar à essência da fé através da oração. Através da oração. A oração ela sempre vai nos levar à essência da fé. É tão bom aprender com Jesus, é tão bom analisar as Escrituras, é tão bom ver como Jesus viveu sendo homem, porque isso nos ajuda a ser homens e mulheres de fé. Quando nós olhamos e vemos nas Escrituras um Jesus homem de fé e como ele viveu. Então, Deus ele vem e diz: dê 2 passos, Joaquim. Eu só quero te pedir uma coisa. Quando eu te falar dê 2 passos, filho, pode ir com fé. Não precisa pôr. Aê! Amém? Agora, não é hora de dar passo nenhum. É hora de esperar e permanecer na fé. Porque a fé, ela é certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que nós não vemos. O problema da gente é que a gente quer ter uma fé, mas do nosso jeito. A gente quer ter uma fé do nosso jeito, então a gente quer ter uma fé assim. A gente quer entender, a gente quer racionalizar a nossa fé. Na verdade, nós queremos ter uma fé meio híbrida, meio, sabe? Senhor, acho que essa fé bíblica ela é muito complicada e não é. A fé verdadeira, ela deve nos levar a viver pela palavra, pela voz de Deus. Pela palavra, a voz do Senhor, ela vem através do Espírito. Ela vem através das Escrituras. E nós devemos crer e caminhar através da palavra de Deus. Jesus disse que a ovelha ouve a voz de Deus. Então, Joaquim, ande atrás de mim. Pode vir. Agora pare, meu filho. Agora vire no sentido contrário. Agora vamos andar, filho. Pare de novo, filho. Dê um passo para o lado, filho. Aí. Agora, filho, tem um buraco aqui na frente. Dê mais um passo para o lado. Agora siga. Isso. Nosso problema, pode tirar a venda, filho. Pode sentar. Obrigado, viu? Pela sua ajuda. Viver pela fé e caminhar com Jesus é depender do Senhor. Parece ser um exemplo bobo. Parece que a gente está chovendo num molhado, não parece? Mas é importante a gente refletir como nós temos andado. Como nós temos vivido. Aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala. Mas Jesus era Jesus. Então eu quero ler para você Hebreus capítulo 5, verso 7 em diante. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, o texto aqui ele é muito claro da forma que o Jesus homem viveu. Vamos repetir isso. Jesus homem. O Senhor Jesus ele caminhou pela obediência. E o sofrimento na vida de Jesus também foi uma forma. Ele, aliás, em nada ele foi diferente de nós. Para a gente não ter uma desculpa sequer para falar que Jesus era diferente de nós. Irmãos, como nós devemos olhar para a vida de Jesus e tomar como um exemplo de vida para nós.
exemplo de obediência. Nós falamos de fé, e às vezes nós falamos de uma fé genérica, uma fé, sei lá como, mas a fé não é algo, sabe lá como. A fé, ela dentro da fé, é como se a fé fosse um círculo, e dentro desse círculo nós tivéssemos obediência, palavra e obras. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 14, ele fala exatamente sobre isso. Quando ele vai falar de fé, ele diz, Tiago capítulo 2, verso 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Qual é o proveito de alguém que diz que tem muita fé? Quem já encontrou alguém que disse para você assim: eu tenho muita fé? Quem já ouviu alguém falar isso aí? O apóstolo, o Espírito Santo está dizendo que não tem nenhum proveito dizer que tem fé. Não há proveito nenhum nisso. Não há nada nisso. A Bíblia está, em outras palavras, dizendo que um ignorante que não conhece a palavra e não conhece a Deus diria isso. Uma pessoa muito ignorante que não conhece a Deus, não conhece a palavra, é quem diz: nossa, eu tenho muita fé. O certo era a gente nunca dizer isso. A Bíblia diz assim: mas, eu vou ler de novo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então ele continua dizendo: pode acaso esse tipo de fé salvar alguém? Ou salvá-lo? Então o apóstolo Tiago está falando de uma fé que não tem valor algum. Está falando de uma fé que não vale absolutamente nada. Então nós temos que pegar a fé e colocar muitas coisas que vão dizer que aquela fé, ela é verdadeira, ela é uma fé que agrada a Deus. Então a primeira coisa que nós colocamos dentro do âmbito da fé são obras. Depois você vai ler as Escrituras, e o maior exemplo de fé bíblico, o maior exemplo da fé é a fé de Deus. Repita assim comigo: a fé de Deus. A fé de Deus no princípio, lá conforme Hebreus capítulo 1. Depois a fé do Deus que se fez homem, é o maior exemplo de fé. Então agora, para a gente entender o que é fé, nada melhor do que nós olharmos para a vida de Jesus. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele orava, ele suplicava com lágrimas, e por causa do sofrimento ele também foi muito obediente. Então agora nós temos que pegar agora a obediência, nós temos que pegar aqui a vida de oração de Jesus, as súplicas, as lágrimas. E para resumir, tem gente que gosta que resuma, vamos pegar então toda a vida de Jesus agora e colocar dentro desse círculo chamado fé. Então agora nós temos que olhar para essa fé que nós aprendemos com Jesus, que ela é literalmente uma forma de vida, e agora nós podemos pensar sobre a nossa fé. E as obras é a fé que se materializa. Então Deus escreve sobre aquela fé que se materializa. O que vão escrever a nosso respeito é sobre uma fé que se materializou, ou sobre uma falsa fé também. Então a fé que se materializa, ela precisa ter obras, atitudes, ações de graça, ações que demonstrem uma fé viva. E a falta de ações ou ações distorcidas também mostram uma fé morta, ou uma falsa fé. Então que tipo de fé e como nós temos andado? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele recebia de Deus a direção, do Pai. No entanto que ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Senhor Jesus disse que foi a Samaria porque era necessário que ele passasse por lá. O Senhor Jesus era guiado por uma voz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus até onde? Então a voz do Espírito guiou Jesus até o deserto. A voz, que voz é essa? A voz do Espírito. A voz do mesmo Espírito que deveria nos guiar. A voz do Espírito que deveria nos guiar à oração, às boas obras, ao nosso estilo de vida cristão. Então,
A vida no Espírito, ela também está dentro deste grande círculo da fé. Então a fé só parece algo muito simples. A fé não é nada pequeno. A fé é tão grande, irmãos, que Jesus disse que se alguém tiver fé de verdade, ele vai falar a um monte, ergue-te daqui. Se não duvidar no seu coração, a Bíblia diz que se essa fé for pura, isso vai acontecer. Jesus, ele advertiu os seus discípulos porque eles eram homens incrédulos, que não estavam agindo conforme a fé. Nós devemos rever muitas coisas sobre a nossa fé. Nós devemos rever muitas coisas a respeito de qual voz temos ouvido e de por quem temos sido guiados. A gente precisa entender que a voz de Deus é que dá o direcionamento para a nossa vida. Nós precisamos entender que a forma que Deus nos chamou, ela não permite que nós tenhamos uma vista. Ela permite que nós tenhamos uma visão. Visão é diferente de vista. Visão, nós podemos comparar e sinonimizar a revelação. A revelação de Deus, ela não é um pergaminho que se desenrola inteiro na nossa frente. Deus, ele não nos chama e fala assim: vem cá, Jorge. Pode ir. E lá termina. Lá é o final. A revelação de Deus não é assim. Vem cá, filho. A revelação de Deus, irmãos, viver pela fé é dia após dia. A revelação do Senhor, os passos do Senhor são diários na nossa vida. A revelação de Deus é diária na nossa vida. Não adianta a gente querer ter uma pressinha diante de Deus. A gente se perde, a gente desvia e a gente declina da nossa fé quando a gente começa a trocar a fé pela ansiedade e pela pressa. A revelação é diária. A revelação é assim: dê um passo, meu filho. Parou. Aí amanhã, mais um passo, filho. Amanhã, mais um passo. A revelação, pode sentar, filho, obrigado. A revelação de Deus, ela é progressiva. Isso vai nos ajudar a andar em obediência. Isso vai nos ajudar a andar em oração e a andar na verdadeira fé. Isso nos ajuda a depender de Deus. Então, hoje você chegou até aqui. Tem uma palavra nas Escrituras, que é a palavra que traduzindo é: até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia diz que o profeta, eu não me lembro agora o nome do profeta, mas ele decretou um jejum e um período de oração para que, acho que foi Neemias, para que eles tivessem uma jornada feliz. Tem pessoas que querem ter uma jornada, mas sem uma busca por Deus, sem uma comunhão diária com Deus. O Senhor veio para ter comunhão conosco. O Espírito Santo, que é essa voz que fala dentro de nós, é o Deus que se relaciona conosco, é o Deus que foi derramado em nós, é a promessa que foi derramada em nós, é Ele que nos conduz diariamente. Então, por falta dessa condução diária, por falta de querer ser guiado, por falta de não aceitar ser guiado por Deus, tem muita gente que não escolhe o caminho da obediência e acaba escolhendo o caminho da rebelião, acaba se rebelando contra Deus, acaba desistindo da fé. Então nós devemos, irmãos, refletir nessa manhã. Nós devemos pensar: meu Deus, até aqui o Senhor tem me guiado. Amanhã o Senhor mostrará o próximo passo. Depois de amanhã, que não chegou ainda, mas talvez chegue, se Deus quiser, o Senhor mostrará o próximo passo. Agora, sabe o que é mais importante de tudo? O mais importante de tudo não é a gente pensar no próximo passo. O mais importante de tudo é nós nos mantermos com aquele que vai mostrar o próximo passo. O mais importante é nós estarmos com Ele em oração, porque assim nós podemos ter a certeza de que Ele mostrará qual será o próximo passo. Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar de nós. Você não vai ficar sem veste. Você não vai ficar sem alimento. Não vai faltar o pão de cada dia. Amém? Amém. A Bíblia diz que a oração do Pai Nosso, ela dentro do trecho, dentro da oração, ali tem um momento que quem está orando ora: pão nosso de cada dia.
O pão, esse pão nosso de cada dia, você pode ver que ele vem depois que você ora o quê? Pai Nosso. Então, se você tem um Pai Nosso, você terá o pão nosso de cada dia. Tem muita gente que vai lá na oração e só quer o pão, não quer o Pai. Então a oração, irmãos, é que nos manterá tendo o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso não é só o pão de trigo, irmãos. Esse pão nosso de cada dia, ele tem muito a ver com a revelação diária da nossa caminhada nesse mundo. Ele também é o sustento, ele também é o alimento, mas não é só o alimento físico. É o alimento espiritual, é o refrigério para a nossa alma. É a revelação do chamado. É a iluminação do nosso coração para que nós saibamos a esperança e a razão do nosso chamado. Mas não haverá revelação se nós não tivermos o Pai. Se nós não tivermos ali consciência da importância da vida de oração. Isso tudo, irmãos, está dentro do círculo da fé. Amém? Amém. Meu Deus. Orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Olha o que Jesus teve que viver. Ele foi aperfeiçoado por conta da sua súplica, busca, piedade, orações e obediência. Então ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então realmente ser cristão não é dizer sou cristão, ou ter fé não é dizer tenho fé, mas a obediência, aquilo que nós temos feito, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Então, de fato, ouvir a Jesus e andar com Jesus na sua luz é obedecer às suas palavras, é manter um relacionamento diário com Deus, é manter uma busca constante, é manter uma confiança, uma esperança viva que o Senhor está no controle. Aliás, isso aí já virou faz tempo frase de caminhão, sim ou não? De traseira de caminhão? O Senhor, Deus no controle, quem já viu? Adesivo, escreve na traseira, Deus no controle. Deus só está no controle daqueles que são obedientes. Essa história de Deus no controle pode ser verdade ou não. Depende se nós estamos andando em obediência. Amém, queridos? Amém. Palavra, obediência, obras, fé, comunhão, ações de graça, ações, aquilo que nós fazemos, ações de graça, são ações que nos levam a ter um coração grato a Deus, mesmo no dia difícil, no dia mau. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui quando cheguei hoje de manhã, e eu estava falando sobre o dia mau. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, teremos o dia mau. É na vida normal que as provas vão vir. É no dia a dia normal. Eu não sei qual é o contexto de vida que você tem. Cada um tem. Um é cozinheiro, o outro é motorista, o outro é enfermeiro, o outro é médico, o outro é advogado. Não importa o que nós façamos ou quem nós sejamos nessa vida. O dia mau vai chegar. De alguma forma, você não vai escapar da prova. A sua fé será provada. A nossa fé será provada. A nossa fé, irmãos, ela é tão importante para Deus que ela tem que ser provada. Quem está entendendo? Amém. Só que é bom quando tudo está dando certo, não é? A maravilha, não é? É glória a Deus. Ó. É assim? Eita, não é mais ou menos assim? Está tudo dando certo? É fogo do lado, fogo para cima, fogo para trás. É só vitória, né? Até para complementar, né? Quando o cara tá só nas vitórias, né? Então é aí. E aí vaso, a paz do Senhor, vaso, levanta. Aí a pessoa quando ela tá no melhor momento dela, ela não quer ver ninguém passando uma situação diferente da dela, né? Não, levanta aí, imagina que dá uma glória aí, irmão. Dá um piroco aí, faz alguma coisa, vaso. Aí você olha e fala, nossa, esse vaso aí tá cheio de unção, né? Nossa, que fé, né? Nossa, eu queria ser assim, queria ter uma fé desse jeito.
Aí a aprovação vem. Aí a fé vai ser provada. E cada um de nós, irmãos, teremos a nossa fé provada. Aí vai ser o momento que a pessoa mais importante para falar a respeito da nossa fé vai falar alguma coisa. Quem é? O Senhor. A Bíblia diz que Deus falou a respeito da fé de Abraão, de Abel, de Moisés, de Jó. Por isso que Deus tem as suas anotações, o seu memorial. Isso é para cada um de nós, irmãos. Você não vai ficar assistindo diante de Deus apenas Ele apresentando os seus heróis da fé. Não, você vai ouvir falar de você mesmo. Você vai ter uma audiência com o rei sobre você e mais ninguém. Não é sobre alguém que caiu, desviou, é sobre você. É sobre a sua fé. É sobre quem você era, quem você foi, quem você é diante de Deus. Então o Senhor vai falar da sua fé. Assim como o Senhor falou da fé desses homens. O Senhor falou da fé de Abraão. E Deus provou Abraão para falar sobre a fé de Abraão. Abraão estava mais ou menos igual ao Joaquim aqui. Porque Deus falou para ele assim: Abraão, sai da terra que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Foram as palavras de Deus para um homem chamado Abraão. Então Abraão saiu da casa dele, pegou a sua esposa, pegou tudo que ele tinha e foi para a terra que Deus ia mostrar. E está lá Abraão peregrinando. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus. Abraão foi passando lá pela Mesopotâmia. Abraão foi passando lá por todo o crescente fértil. Abraão foi andando e andando Egito. Abraão foi andando e andando Canaã, deserto. E cadê a terra prometida? Vai, Abraão. E Deus falou assim para Abraão: Abraão, você será chamado pai de muitas nações. Abraão, eu vou te dar uma descendência, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar. Um homem que não tinha mais condições físicas de ser pai, e muito menos a sua esposa condições físicas, fisiológicas para ser mãe. Mas Deus falou para ele, ou seja, ele olhava para ele, para a carne dele: eu vou ser pai, minha mulher vai ser mãe. Cadê? Cadê quem vai ser pai? Cadê quem vai ser mãe? Era mais ou menos assim: ô Deus, conta outra, vai. Não é verdade? Às vezes você recebe uma palavra da parte de Deus, aí você: Senhor, avivamento, conhecer o Senhor, ouvir o Senhor, andar na presença, viver pela fé. É isso, sim, é dessa forma mesmo. Porque Deus é fiel, Ele é real. Ele está vendo o que nós não estamos vendo. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Então a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. E a Bíblia diz que Abraão, ele tinha um altar. Abraão, ele fez um altar para Deus. Abraão buscava o Senhor. Abraão andava com Deus. A Bíblia diz que Abraão tinha tanta comunhão com Deus através da oração, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, íntimo de Deus. Amizade. A intimidade com Deus só pode vir para alguém que busca, que ora, que fala com Ele, que crê nele. Então Abraão foi chamado amigo de Deus. E o filho tão esperado, prometido por Deus, o milagre aconteceu. A Bíblia diz que Deus visitou o ventre de Sara, e aquele filho ali, ele veio pela vontade do Espírito. Porque não havia condições na carne, mas veio pela vontade do Espírito. Veio pelo poder de Deus. Assim como o Espírito Santo veio sobre Maria, envolveu ela, e ali gerou Jesus. O mesmo Espírito também gerou Isaac, porque só milagre poderia ter feito aquilo.
Então o Espírito Santo, ele gerou. Então o Filho veio. Mas para Deus ainda faltava uma coisa. Para Deus ainda faltava algo para que a fé de Abraão verdadeiramente fosse aprovada. Então Deus agora vem e pede o seu Filho único. E Abraão creu. Abraão ficou triste? Muito. Abraão sentiu? Muito. Porque Abraão não era um querubim. Abraão não era um anjo. Abraão era um homem. Entende o que é ser crente, irmão? Não é ser um querubim, não é ser um... É ser um homem, uma mulher, de dores, de experiências, às vezes experiências traumáticas, mas alguém que confia e que busca o Senhor e obedece o Senhor, e que busca a aprovação de Deus. Então Deus pediu o filho de Abraão. Abraão foi lá, pela fé, e foi levar o filho. Abraão foi levar. Mesmo com toda a dor, tem até um louvor. Eu nunca cantei na igreja, mas eu gosto de escutar. Gosto de escutar, você deve conhecer. Que fala sobre o sacrifício de Satã. Não sei, não vou lembrar o nome do louvor, mas uma hora a gente, quem sabe, canta aqui na igreja. E então Abraão foi. Abraão continuou crendo, porque Abraão tinha uma vida de oração, Abraão tinha um altar, Abraão tinha comunhão com Deus. Abraão era amigo de Deus. Irmão, sabe qual é o segredo de você ser aprovado por Deus? É você permanecer amigo de Deus através da oração. Nós corremos um grande risco de cair da nossa fé quando nós vamos deixando de ser amigos de Deus. Quando nós vamos perdendo a intimidade. Quando nós, à medida que perdemos a intimidade, nós perdemos a direção. Tem uma frase que eu gosto muito, de um homem de Deus, eu não sei quem escreveu ela, mas ele diz assim: se estáis sem direção, é porque estáis sem intimidade. E a Bíblia fala no Salmo 115, no verso 14, se eu não me engano, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes o Senhor dará a conhecer a sua aliança. A estes o Senhor dará a conhecer os seus segredos. Então Deus revela para aqueles que são íntimos dele. Deus revela, a revelação diária é para quem é amigo de Deus. A revelação diária é para você, crente, é para mim, crente. A amizade, a intimidade de Deus é para cada um de nós. A intimidade, a revelação não é para o profeta revelador. A intimidade, a revelação não é para o apóstolo, para o pastor, para o obreiro, para o evangelista. A intimidade do Senhor e a revelação diária do Senhor é para cada crente que ora e que busca o Senhor. Esses serão aprovados pelo Senhor. Esses andarão com o Senhor. Esses jamais se perderão. Esses terão os seus nomes, as suas histórias escritas no livro do Senhor. A Bíblia diz que estes aí, eles vão chegar diante do Senhor. E eles vão receber galardão por causa da sua fé. A fé que agrada a Deus. A fé que faz o justo viver. Então a Bíblia, para concluir aqui a mensagem, a Bíblia, ela diz, e ela sabe o que ela está dizendo, quando ela diz em Romanos 1,17: por isso, todavia, o justo viverá pela fé. Então viver pela fé é viver em obediência. É andar mesmo quando você não vê, pela voz do seu Senhor e do seu pastor. A Bíblia diz que quando Jesus ele chegou no monte com seus discípulos, ele procurou um lugar para orar, um lugar para descansar, mas as pessoas descobriram que ele ia para lá, então foram adiante dele. Quando ele chegou, ele se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Lá em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que outrora nós éramos como ovelhas perdidas, que cada um ia para o seu próprio caminho. Então agora o pastor Jesus ele vem para que nós, como rebanho, como ovelhas, possamos ouvir a sua voz, possamos agora ser íntimos dele e caminhar segundo a sua palavra. Aleluia! Então, todavia, o justo viverá pela fé. Aleluia! E Deus, ele completa em Malaquias dizendo: então outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia! Glória a Deus, fique de pé no seu lugar.